nós falamos do estresse. Agora nós vamos falar da depressão. A depressão é o segundo estágio de uma interferência dos fatores energéticos externos ao sistema nervoso, que vai interferir tanto no sistema nervoso periférico, como no sistema nervoso central, como no sistema parasimpático e simpático. A que nível que esses fatores energéticos está atingindo cada órgão do organismo. Então ele vai atingir através do sistema nervoso. Então a depressão é o segundo estágio após o estresse. E a depressão, então nós vamos ter vários níveis de depressão. Você vai ter a depressão em função do BEP-1 a BEP-59, que você vai ter perda de energia, você vai ficar sem força, então você já chega, os fatores energéticos externos que estão interferindo no sistema nervoso periférico, sensitivo, os motores, e nos parasimpático e simpático, já está no nível de agressão bem elevado. Quer dizer, a concentração desses fatores energéticos vão estar no nível mais elevado. Então você tem a concentração desses fatores energéticos que estão em quantidade, como um BEP mais 30, um BEP mais 40, um BEP mais 20, um BEP mais 18, um BEP 1, BEP 2, BEP 3, BEP 4, não importa a que nível que esse BEP vai estar interferindo na pessoa. Então você vai poder dizer o grau de depressão que essa pessoa vai ter. Então a depressão ela vai ser em função de um excesso de uma determinada substância, de fatores energéticos externos, que vai mexer no sistema nervoso do parasimpático ou do sistema simpático. Em quantidade. Quer dizer, a qualidade e quantidade que vai interferir nessa pessoa. E outros são fatores energéticos que são inibitórios de sistema nervoso. Então nós temos que identificar se é pela quantidade ou se é pela qualidade do fator energético externo que está interferindo no sistema nervoso. E aí nós podemos dizer o grau de depressão que aquela pessoa vai estar. Por que ela está sem força? Por que ela só quer ficar deitada? Por que ela só quer ficar dormindo? É aquela criança que não consegue se movimentar e ele fica estressado e as pessoas querem que ele vá jogar futebol, quer que ele vai nadar e ele não tem força. Então a depressão ela pode estar acompanhando uma pessoa desde a hora do nascimento. Se aquela criança nasceu na fase do recolhimento do ciclo do 120, de 50 anos, é aquela criança que vai dormir direto. E as pessoas falam assim, essa criança é fantástica, dorme que é uma beleza, não dá problema, porque ela não tem força. E ela tem que, então, dormir. Se ela tem um BEP mais 3, mais 2, ela vai dormir 1 hora, 2 horas e já está acordada, já está pulando e quer comida e vai chorar e vai pular. Mas se ela tem um BEP de -1 a -59 e vai estar na fase do recolhimento dos 50 anos,
do ciclo dos 120 anos, ela não vai ter força. Ela vai dormir o tempo todo. É aquela criança que você coloca ela sentada para comer e ela dorme em cima da comida. Por quê? Ela não tem força física. E tem aquela criança que pula, que não consegue parar, né? É desde o nascimento, passando por todas as fases da vida até o idoso. É o mesmo princípio. A depressão só tem que a pessoa nasceu dentro do ciclo da fase do crescimento, na fase 7, por exemplo. Então, de repente, ou na fase, vamos dizer que a depressão no adolescente começou ali em torno de 15 anos, 16, 18 anos. Por quê? Ele nasceu na fase do crescimento, dos 70 anos do ciclo 120, e entrou na fase dos 50 anos do 120. E aí, esse adolescente vai ter depressão. Então, a depressão, ela pode ocorrer na pessoa desde o nascimento até a sua passagem terrena. Não tem a fase, depende quando essa pessoa nasceu. E a depressão, se você não entra com um processo alimentar de acordo com a característica dessa pessoa, vai ser pior ainda. Porque se você está na fase do recolhimento com um BEP menos 18, um BEP menos 30, essa criança ou essa pessoa não vai ter força. Você vai ter que precisar de muitos estímulos, como atividade esportiva adequada, alimentação e uma autoajuda de informações para que essa pessoa, então, consiga gerar movimento. Quando a pessoa está com menos 30 de um BEP, no gráfico lá horizontal, como eu mostrei naqueles gráficos de uma pessoa que tinha uma energia do coração em torno de 30, do rins 0, você tem que dar o alimento adequado para esta pessoa. Você tem que entender qual é o órgão que está precisando ser trabalhado. E se você tem um BEP menos 2, lá em torno de 20, 30, no gráfico horizontal, ou no gráfico vertical, que você tem no balanço energético, você pode saber do nível de necessidade desta pessoa. E a depressão, ela é muito complicada. E ela envolve muito alimentação adequada. Se uma pessoa está com BEP muito baixo, o seu gráfico horizontal lá mostrando que você está no ciclo destrutivo, e você não deu o alimento adequado para aquela pessoa, ela não vai ter força. É exclusivamente pelo ciclo dos 120 anos. Se elas têm um BEP mais 20, mais 30, e ela está dentro da fase do recolhimento dos 50 anos, do ciclo 120, essa pessoa é mais fácil de trabalhar com ela, porque ela tem muita energia. Então você bota ela numa atividade que gasta energia
e dá um alimento adequado para ela, ela vai se recuperar muito mais fácil. Por isso, dentro de um programa, quando você faz um programa que envolva todo um processo de atividade esportiva, uns vão conseguir bons resultados, outros vão ter problemas seríssimos. Se você pega uma pessoa que tem um BEP-2 e ela está obesa, que eu vou falar do obeso, e você coloca ela dentro de um programa de atividade esportiva para perder peso, com uma pessoa que tem BEP+2 ou BEP+3, você pode matar esta pessoa que tem o BEP-2, -3. Porque você vai levar ela à exaustão. Você vai cortar os alimentos dela. Ela tem uma necessidade de muito alimento. Quem tem um BEP-1 ou a -59, principalmente em torno ali de depois de 15, 20, 30, ela tem que estar se alimentando constantemente, já tem que comer carboidrato, tem que dar proteína para ela, tem que dar lipídio para ela. E se você corta esses alimentos e faz ela fazer uma atividade de grande movimento, para cada hora que você colocou essa pessoa num grande movimento, de suar, de correr, de pular, você está diminuindo a longevidade dessa pessoa. Em vez dela fazer a passagem lá com 50, 70 ou 60 anos, ela pode vir para 40. Ou ela pode ter uma parada cardíaca dentro do exercício que ela está fazendo. Depende de quanto que ela já gastou de energia do seu coração. Então a questão da depressão é falta de energia ou excesso de energia dentro do período de 50 anos do recolhimento do ciclo de 120 anos. Você não pode colocar uma pessoa para fazer uma ginástica, uma academia, com BEP de -1 a -59. Ela vai envelhecer muito rápido. Quem tem um BEP-1 a -59, está em processo de depressão, você tem que colocar ela para fazer yoga, qigong, tai chi, meditação, captar a energia. Agora, se uma pessoa está com depressão e ela está na fase dos 50 anos do período de 120 anos e que tem um BEP+2, +3, essa você pode botar numa academia para gastar a energia e diminuir a alimentação. Aí você pode fazer. Mas quem está com depressão e tem um BEP-1 a -59 e estiver na fase dos 50 anos do recolhimento, essa pessoa pode falecer num programa de atividade esportiva intenso. Não pode. Uma pessoa de -1 a -59, se você botar ela em atividade intensiva numa academia, ela vai reduzir significativamente a longevidade. Vai apresentar um monte de doenças. Ela pode ter um câncer. Tranquilo. Uma pessoa que está em depressão, que tem um BEP-1 a -59, está na fase dos 59 anos do recolhimento do período de 120 anos, e se você bota ela para fazer grande movimento intensivo, ela vai manifestar um câncer de cérebro, não tem como não. Vai manifestar. Eu vou falar sobre a questão do câncer. Então, a depressão, no nível, você tem que ver o que nível que está essa depressão da pessoa. Dentro do bioíndice, você pode identificar. Se essa depressão já está na fase
já da doença se manifestar no corpo físico. Ou se ou ela ainda está na fase do sistema nervoso. Então o estresse é a primeira fase de perda de energia. A depressão é a segunda fase da perda de energia. E quando você está na fase da depressão, que você está ativando ainda só o sistema nervoso. Aí você já tem que ver se já está no corpo físico, que é o terceiro estágio. A doença é o terceiro estágio do estresse e da depressão. E aí vai manifestar no corpo físico a doença. Então o estresse, ele está só no nível emocional, está só no nível do sistema nervoso. A depressão, ela pode estar no sistema nervoso, toda a parte sensitiva, ou ela já pode estar no sistema físico. E aí, através do bioíndice, você vai então saber qual é o nível que vai estar essa depressão. A depressão é algo muito complicado. É uma doença que ela te tira do sério. Ela te isola. Ela te baixa a autoestima. Você tem perda de autoestima. Você pode provocar suicídio ou querer matar. Depende dessa energia. Ser um assassino. Ser um psicopata. Então o nível de depressão é complicado na vida do ser. Então temos que ter muito cuidado quando se entra no nível da depressão. Quando se chegou no nível do estresse, você ainda está atingindo só o sistema nervoso, e aí você vai lá e identifica em qual o órgão, pelo o sistema de simpático e parasimpático, aí você vê qual é o órgão que está sendo ativado ou inibido por excesso de uma energia ou por falta de uma energia, ou um fator energético agressor. Também. Existe um grupo. Então nós vamos identificar qual é o grupo que está provocando a depressão. E depois nós vamos então identificar o nível que está essa depressão. E como você pode fazer um programa de gestão alimentar, de segurança e uma gestão de atividade esportiva. E aí você vai poder gerenciar o que está provocando a depressão, não deixar chegar a nível de atuar no sistema nervoso motor. Enquanto está no nível do sistema nervoso sensitivo, tem possibilidade de fazer um bom controle. Quando chega no sistema motor, aí que a coisa começa a complicar. E o bioíndice, ele te dá todas essas fases e quando que atingiu esse nível da depressão. Se foi, já vem lá do bebê, ou se está na fase da criança, da adolescência, adulto ou idoso. Então não tem, a depressão, ela não tem uma faixa etária com maior intensidade. Depende que você está identificando. Se você olhar desde uma criança, aprender a fazer um diagnóstico do bioíndice desde a hora que ela nasceu, você já vai saber que ela já começa com depressão. Ou não. Qual é a fase da criança, do adolescente, do adulto ou do idoso que ela vai ter a depressão?
A depressão vai acontecer com 100% das pessoas. Depende da fase. Dentro do ciclo constitutivo, quando a pessoa nasceu. Não, às vezes você tem uma pessoa, eu não tenho problema de depressão, esse pessoal com depressão, isso é bobagem, isso é fraco, quer não sei o quê. Ele pode estar numa fase muito boa, do crescimento, mas quando ele entrar na fase dos 50 anos do recolhimento, ele vai ter depressão, ele vai falar assim, puxa, mas como realmente era complicado, como é complicado essa tal de depressão, esse tal do estresse. E aí você vem desenvolvendo muito bem, dentro de qualquer esporte, qualquer atividade, dentro do diretor de uma empresa, dentro da parte administrativa, não importa qual é a área da pessoa. E quando ela entra naqueles piores 4 anos, aí acabou. Vai ter depressão, vai ter doença, vai ter estresse, vai ter todo tipo de coisa. E aí depois ele entra dentro do período de 50 anos, não vai ser mais como era antes. Vai ter que fazer muito esforço para obter pouco resultado. E aí, se você souber gerenciar, se você tem um potencial energético, e você sabe que está no período do recolhimento, e você faz um programa de gestão de segurança, você pode obter até mais resultado quando você está na fase do crescimento. Porque quando você está na fase do crescimento, não preciso dessas coisas, essas coisas são bobagem. E aí você sabendo que realmente você está na fase do complicado, você vai aprender a gerenciar. E aí você pode obter até mais resultado. Né? Controlar estresse, controlar depressão. Aí você vai ter autoestima, você vai ter equilíbrio, vai ter harmonia e vai conquistar tudo no pessoal profissional sem problema nenhum. Então o estágio da depressão realmente é muito complicado.